Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A sociedade está discutindo as emendas à Constituição votadas no Congresso. Nesta edição, o Observatório da Imprensa mostra para você porque esses assuntos não estão na pauta do dia. Para nos ajudar nesta empreitada, convidamos o repórter da Folha de São Paulo, Bernardo Melo Franco, os cientistas políticos David Fleischer, da UNB, e Jairo Nicolau, da UFRJ. Veja agora o que foi destaque na mídia nesta semana. O grego é quase impossível de ler por culpa do alfabeto cirílico e muito complicado para entender por força das sutilezas do temperamento levantino. A retumbante vitória do não no referendo do domingo significou que a população não quer outro plano de austeridade imposto pela troika que domina a economia europeia. Mas significa também um salto no escuro, porque se o governo recusa a proposta dos credores, terá que arcar com as dramáticas consequências: abandonar a União Europeia e sair da zona do euro. É possível que o premier Alexis Tsipras queria um rotundo não do povo para em seguida dizer sim em nova rodada de negociações. A vitória do Syriza nas últimas eleições obedeceu à mesma lógica ou ilógica. O novo partido prometia o impossível, imaginando que o impossível não era tão impossível assim. Agora, 2 dias depois da consulta popular, parece claro que chegou a hora da verdade. Mas também é possível que na Grécia, hora da verdade signifique outra coisa. O primeiro aniversário da histórica goleada de 7-1 na semifinal da Copa do ano passado será rememorado condignamente amanhã, quarta-feira. Não faltam amarguras em nossas canchas e redondezas. José Maria Marim, o presidente da CBF preso na Suíça, está prestes a ser extraditado para os Estados Unidos por conta das maracutaias padrão FIFA dos nossos cartolas e seus cúmplices na grande mídia. Na Copa América, a seleção foi batida pelo Paraguai na disputa dos pênaltis. No Canadá, apesar da esterilíssima Marta, fomos chutados para o fim da fila. Mas o grande vexame foi protagonizado por Neymar, pela falta de esportividade e disciplina, cavando um cartão vermelho após o apito final contra a Colômbia. Suspenso por 4 jogos, voltou para casa e antecipou as férias. Mas não era isso mesmo que Neymar desejava? Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Pior do que não mudar é mudar para pior. A sabedoria popular consegue formular grandes verdades de maneira muito simples, transparente e se aplica com perfeição à pressa com que os senhores de engenho da Câmara e do Senado pretendem nos impingir a grande reforma política. O regime democrático é necessariamente dinâmico, mas também deve ser obrigatoriamente prudente e racional. Esta combinação de agilidade e ponderação confere às instituições seu caráter durável e estável. A Constituição americana vigora ininterruptamente há cerca de 240 anos. Às vezes é consertada, mas a sua celebridade primeira emenda é peremptória, imutável. O Congresso está impedido de estabelecer uma religião oficial e ameaçar o direito de crer ou de descrer. Também está proibido de limitar a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e de fazer petições ao governo. O que está por trás dessa primeira emenda é a convicção dos pais fundadores da República dos Estados Unidos de que a Constituição
não é um aglomerado amorfo e errático de proposições, mas, ao contrário, um conjunto orgânico, coerente e racional de dispositivos legais. Mudar por mudar leva a nenhum lugar, diz a sabedoria popular. Os presidentes da Câmara e do Senado ignoram esta verdade e estão costurando uma colcha de retalhos sem qualquer lógica e visão de conjunto. Não sabem o que querem, exceto quando se trata de satisfazer suas parcas obsessões e suas fortíssimas onipotências. A telenovela da reforma política não é apenas mesquinha e de péssimo gosto. É uma perigosa aventura infanto-juvenil que nos coloca, mais uma vez, à beira do abismo e da ingovernabilidade. No Congresso, as propostas tratam de temas fundamentais para a sociedade: reformas política, previdenciária, do Código Penal e do Estatuto do Desarmamento, além do debate sobre a redução da maioridade penal. Todos esses assuntos são complexos e servem para apontar para o rumo que o país pretende seguir. Apesar da importância dos temas, nem sempre um debate amplo com a sociedade é realizado. Muitas propostas são votadas de forma acelerada para atender aos interesses da oposição ou do governo. Não há um debate, é só perceber o tempo de tramitação dessas diversas medidas. Nenhum debate. Há uma manobra regimental, uma maioria ocasional em favor disso. Você faz uma pesquisa de opinião, os congressistas se sentem estimulados, recebem feedback por Twitter ou por Facebook e pressões de alguns eleitores, e eles tomam decisões sobre qualquer tema. É por isso que a gente tem visto votações a rodo, muitas vezes com temas que ainda não estão amadurecidos na sociedade e produzindo, talvez, eu acho que é a maior mudança legislativa que a gente tenha visto, pelo menos desde a aprovação das reformas no início do governo Fernando Henrique Cardoso. Em geral, quer dizer, a sociedade não participa muito na feitura das leis. Eu acho que o que está ocorrendo agora não é muito diferente do processo legislativo comum. Na votação da reforma da Previdência, oposição e governo duelaram sobre a idade mínima da aposentadoria, uma disputa que não levou em consideração as contas da Previdência, mas sim os prováveis dividendos eleitorais. Na votação da redução da maioridade penal, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que defendia a mudança na lei, foi derrotado, mas fez uma manobra. Menos de 24 horas depois, ele levou uma outra proposta sobre a mesma questão. Voltou para o plenário e dessa vez ganhou. A legalidade desta votação está sendo questionada. O artigo 60 da Constituição Federal diz que uma matéria que é examinada numa sessão legislativa não pode, de novo, ser reexaminada. E ele fez isso tanto na reforma política como na questão da redução da maioridade de 18 para 16 anos. Me parece que, além de dificuldades que ele pode vir a enfrentar quando essa proposta chegar ao Senado, o Senado pode examinar isso com uma cautela que a Câmara não examinou, né? Ele enfrentará uma dificuldade no Supremo Tribunal Federal. Cunha jogou mais para a plateia, né, para a audiência, porque ele sabe que existe uma aprovação grande de diminuição da maioridade penal, pelo menos as pesquisas de opinião mostram isso. E isso ele fez, acho, com vistas a algum tipo de ganho político futuro, quem sabe numa campanha presidencial ou algo do tipo. Na reforma política, o Congresso avançou pouco. Até o momento, as principais mudanças são o fim da reeleição para cargos executivos e o aumento dos mandatos de presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores para 5 anos. Todos os temas ainda precisam ser aprovados em novas votações antes de entrarem em vigor, mas as grandes transformações no processo eleitoral dificilmente vão acontecer. Criou-se mais problemas do que solução. Chamou-se isso a reforma política. Quando você cria esse label reforma política, dá a impressão de que eles estão resolvendo alguma coisa porque reformaram. Você pode reformar e fazer uma grande lambança. A reforma política que saiu da Câmara, certamente no Senado vai ser modificada. Eu acho que é uma reforma política regressiva. A gente está retrocedendo, né? A reeleição não tem nem 20 anos que ela foi criada no Brasil, foi em 1997. É muito cedo para você acabar com um instituto desse. E na maioria dos casos, ela vem dando certo. Para haver uma mudança, é preciso sim pensar novas formas de representação, né? É preciso pensar novas formas de representação, já que o sistema político eleitoral, o sistema político institucional, tal qual está organizado, ele próprio, né,
ele não vai se auto-reformar. Né? Ao contrário, ele pretende se auto-reproduzir. Basta ver esse Congresso brasileiro que nós temos para perceber assim, o nível de rebaixamento, de degradação da representação política a que chegamos. Professor David Fleischer, em Brasília, o senhor tem, como sempre eu digo aqui, o senhor tem uma posição super privilegiada, porque é cientista político formado nos Estados Unidos, faz a observação da política aqui na capital federal, não é? Então, e pode fazer essas comparações que são inevitáveis. Por isso, eu queria que o senhor fizesse uma comparação dessa pequena constituinte, desse pseudo-constituinte que os dois presidentes das casas do parlamento estão tentando fazer. Quer dizer, é uma coisa de quem está de fora, é uma coisa sem pé nem cabeça. Não há um projeto, não há um master plan, não há uma linha. Eles estão botando para fora de uma forma meio cesarista, bonapartista, o que eles querem e pronto, não é? Essa é a minha opinião, mas eu queria saber a sua. Bom, eu chamo a reforma política da história sem fim, porque nós estamos nessa enrolação de tentar fazer uma reforma política há muitos anos. O que a Câmara dos Deputados fez, de minha maneira de ver, foi uma brincadeira. Fez coisas assim absurdamente inacreditáveis. Por exemplo, coloca uma cláusula de barreira. Usualmente, nos outros países, cláusula de barreira quer dizer alguma porcentagem do voto válido. 2%, 3%, 5%. Colocar que a cláusula de barreira é de eleger pelo menos um deputado. Se eleger 0, está fora. Se eleger um deputado, está dentro. Então, eu acho que o grande papel vai ser do Senado, que é uma Câmara revisora, que vai tentar colocar um pouco de ordem no que apareceu da Câmara. O ponto de vista dos deputados é único ponto. Essas mudanças vão ajudar ou vão atrapalhar minha reeleição. Porque a reeleição é uma coisa muito nervosa na Câmara. E sabe de antemão que nosso sistema eleitoral atual, metade não vai voltar, porque a renovação usualmente é 50%. Então, toda consideração é se isso vai me ajudar na reeleição em 2018 ou não. Então, derrotaram todas as 3 propostas de reforma do sistema eleitoral. Porque todos os deputados dizem que, bom, o que está aqui é muito ruim, mas uma outra novidade pode ficar pior ainda. Então, nós temos que esperar o Senado tentar revisar isso e colocar alguma ordem. A melhor reforma já proposta foi na Comissão Especial da Câmara em 2003, em que o relator era o deputado Ronaldo Caiado. Essa proposta em 2004 não andou porque 3 deputados trancaram a pauta e disseram, se colocar em deliberação, nós vamos trancar tudo. Então, o governo Lula não colocou essa reforma em consideração. Outro problema nosso é o bicameralismo. Várias vezes o Senado fez propostas muito sérias, integradas em projetos bem interessantes, mas a Câmara nem considerou. Desde 95, o Senado fez um grande estudo, levou quase 4 anos, e tinha reformas e mudanças muito interessantes. Mas a Câmara não quis nem deliberar essas possibilidades. Então, nós temos esse problema do bicameralismo. Professor Jairo Nicolau, mas mesmo como diz o professor Fleischer, de que o Senado tem a função sempre revisora, mas é um wishful thinking, né? Imaginar que este Senado será capaz de ser muito diferente desta Câmara, né? Porque tem as suas mesquinharias e tem da mesma forma. E tem a falta de visão de conjunto. É isso que eu quero saber. Será que o Senado conseguirá dar uma organizada, dar uma racionalidade nesse processo aí meio maluco? Bom, é difícil saber como que o Senado vai reagir em resposta a essa proposta que está tramitando, né? Que não acabou ainda tem o segundo turno de votação na Câmara e pode ser que do primeiro para o segundo turno já uma outra mudança não seja efetivada.
Agora, é difícil realmente saber o que o Senado vai fazer. Como foi dito na excelente introdução ao programa e agora nos comentários do professor David Fleischer, quer dizer, nós temos uma proposta que foi um arremedo, né? Na verdade, havia uma comissão trabalhando num ritmo bom. Não é? Essa comissão não sequer chegou a votar o seu relatório final e não sei bem por que razão o presidente Eduardo Cunha suspendeu os trabalhos da comissão, nomeou um relator de plenário e abandonou completamente todo o trabalho feito pela comissão e começou um processo de votação de temas que iam se sucedendo, como foi dito aqui, sem nenhuma ordem, né? Então, depois de uma votação, por exemplo, para reduzir a idade mínima para o Senado, para ser candidato a senador, entrou uma discussão sobre o fim do voto obrigatório, um tema que ninguém na sociedade brasileira discutiu para valer. Então, de repente, eu estava assistindo a televisão, me dei conta que depois, esse ano nós fazemos quase 80 anos, né, de voto obrigatório no país, um pouco, né, desde a Constituição de 34, um pouco mais de 80 anos, e de repente, numa noite assim de quinta-feira, o Eduardo Cunha coloca o tema em votação. Cai de paraquedas. E teve até uma votação expressiva e, curiosamente, para mim, nesse dia, também foi durante a votação do tema do fim do voto obrigatório, alguns parlamentares evangélicos adentraram a Câmara, houve uma confusão, vários discursos de cunho moralista com relação a outro episódio lá da passeata de São Paulo. Depois rezaram o Pai Nosso no meio da votação. Que é uma agressão, o Estado é laico. Claro, aí depois voltou-se a votação. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos numa quinta-feira à noite acabar com uma tradição republicana brasileira sem nenhum debate? Mas isso acho que expressa, nesse caso, vamos dizer, quase anedótico, expressa esse espírito que guiou a reforma. Uma obsessão de fazer uma reforma, uma obsessão de colocar os temas para o plenário discutir e votar sem nenhum lastro, né, nos temas, porque o lastro seria dado pela comissão especial que debateu... Que faz uma costura. Que teria, bem ou mal, um projeto, podia se criticar um ponto ou outro, mas era um projeto integrado, um projeto que tinha uma sabedoria. Mas quando você deixa a plenário um tema tão sensível, então foram dezenas de votações. Depois da Constituição de 88, acho que nós nunca tivemos um ciclo de votações tão intensos para alterar a Constituição brasileira no aspecto institucional, e deu no que deu, né? Um projeto muito fraco, muito confuso e com propostas muito controversas, como essa de alinhar, por exemplo, as eleições no Brasil, reduzir o mandato de senador de 8 para 5 anos, ampliar o mandato de outros cargos. Pela primeira vez no Brasil, os deputados, por exemplo, seriam eleitos para 5 anos. Quer dizer, é uma mudança gravíssima na nossa história institucional. Isso é feito assim, sem nenhum critério, sem nenhum lastro. Então, realmente, acho que essa reforma está construindo instituições piores do que nós temos, infelizmente. Bernardo Melo Franco, como é que você está aí em Brasília cobrindo o Congresso, a Câmara, como é que você está vendo isso? Quer dizer, os nossos pseudo-constituintes, né, porque eles não foram eleitos para ir para mexer na Constituição, mas estão aí mexendo e fazendo uma outra quase. Como é que você está vendo isso? A sua avaliação dessas pessoas que estão costurando o nosso futuro, né? Se não o meu, pelo menos dos seus filhos, dos seus netos, né? Diniz, de todos nós, né? Agora e no futuro. Olha, esse processo, como já foi falado aí, ele foi marcado por pelo menos 2 grandes atropelos, né? Primeiro, como lembrou o professor Jair Nicolau, por essa manobra do deputado Eduardo Cunha para suspender a comissão especial que tentava discutir a sério a reforma política, levou muitos especialistas, presidentes de partidos. Enfim, o relatório ia sair diferente do que o deputado Eduardo Cunha desejava e ele destituiu o relator, que era do seu próprio partido, do PMDB. Ou seja, não basta apoiá-lo, tem que concordar com 100% das suas posições, como ele demonstrou, e depois repetiu o expediente no caso da maioridade penal. Aí depois, quando essa questão vai para o plenário, já com o novo relator, e é votada
uma questão importante, que era o financiamento de campanhas, quer dizer, a proibição de que empresas financiassem as campanhas dos partidos e dos candidatos. Mais uma vez, esse grupo que domina a Câmara não se conforma com a decisão, dá um outro salto, uma outra pedalada regimental e convoca, enfim, com uma pequena mudança na emenda, repete a votação no dia seguinte e aí sim consegue o resultado que interessava, que era botar na Constituição a previsão dessa doação privada para as campanhas. Eu acho que, assim, de um tudo, o que dá para perceber é que essa reforma, esse arremedo de reforma, atendeu muito aos interesses dos políticos e pouco aos interesses e reclamações da sociedade. A sociedade civil organizada chegou a apresentar algumas propostas de mudança, a OAB e a CNBB fizeram uma proposta, um pacote de sugestões aí para o Congresso que foi absolutamente ignorado pela Câmara. Eles votaram apenas o que estava na cabeça deles e, em todo momento, buscaram garantir as possibilidades de reeleição, ou seja, de continuar no poder, com algumas exorbitâncias. Foi o caso, por exemplo, da prorrogação dos mandatos, né? Do jeito que a coisa está saindo da Câmara para o Senado, a principal mudança, além do fim da reeleição, é a prorrogação dos próprios mandatos dos políticos. É muito difícil a gente imaginar que fosse essa reforma política esperada pela sociedade. Nós vamos fazer uma pequena pausa e o Observatório da Imprensa volta dentro de um instante. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute a falta de um debate sobre a reforma política no Congresso Nacional. Professor David Fleischer, eu queria saber o seguinte: o Congresso, ele pode, evidentemente, ele pode fazer emendas à Constituição, mas quando o volume de emendas e o teor dessas emendas fica praticamente tão grande que está redesenhando a Constituição, isso é inconstitucional, não é? Porque estão se discutindo, já não importa se estão discutindo certo ou errado, mas o volume de emendas para um Congresso que não foi eleito para mexer na Constituição, a não ser eventualmente, tem alguma coisa errada nos fundamentos disso, não é? E quem é que poderia botar uma ordem nesta bagunça? Eu não sei. O senhor sabe, não? Bom, só se alguém entrou com algum ADIM dentro do Supremo Tribunal Federal e pediu a inconstitucionalidade dessa reforma. Mas eu acho que isso não vem acontecer. Por quê? O Congresso tem os poderes constitucionais de mudar a Constituição, de fazer uma emenda, ou fazer duas, ou fazer 4, ou 5, ou 10, ou 15. Então, a Constituição não limite o número de emendas que a Constituição, que o Congresso pode aprovar. Então, você tem razão de que a Câmara dos Deputados aprovou várias emendas. Por exemplo, nós temos o caso do financiamento de campanha, em que o Supremo já tinha 6 votos a favor de proibir totalmente inconstitucional contribuições de empresas, porque a empresa não é eleitor, isso era o raciocínio do Supremo. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e está segurando essa decisão há mais de um ano. Então, isso também é um problema constitucional de como age o Supremo. Mas nós estamos vendo nas investigações do Lava Jato e o Petrolão, de que nós já tivemos muitas contribuições, inclusive Caixa 1, para partidos coagidos em cima das empresas com as propinas do Petrolão. Então, esse é um tipo de intervenção em financiamento de campanha que deveria ser odiado pela população brasileira. Nós temos outro problema de contribuição de campanha, está tramitando no Congresso um novo marco regulatório para a mineração. Então, o deputado que é o relator é o campeão de contribuições para a sua campanha do setor de mineradoras. Então, esse mostra como que as empresas podem influenciar fortemente as decisões no Congresso. Quando nós vimos as desonerações que foram votadas para o ajuste fiscal, os deputados tiraram alguns setores para não sofrer
anular as desonerações. E foram justamente esses setores que contribuíram fortemente para as campanhas dos deputados que colocaram isso. Então, isso colocou a olho nu como a influência das empresas em cima das decisões do Congresso, via contribuições de campanha. Então, o Supremo tinha toda razão, nos seus 6 votos, a favor de declarar isso inconstitucional. Então, nós temos isso como judicialização da política. Quando o Congresso recusa ou não consegue uma mudança, o Judiciário entra e faz a mudança. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 2010. O Supremo jogou toda a legislação de financiamento de campanha no chão. O Congresso americano estava fechando as janelas ao longo de 20 anos em termos de contribuição de campanha. De repente, o Supremo americano diz, em nome da liberdade de expressão, não pode ter mais controle sobre contribuição de campanha. Liberdade de expressão para você contribuir $10 ou 10 milhões de dólares. Então, essa foi uma brutal intervenção do Supremo americano em cima de uma reforma política ditada pelo Judiciário. Jairo Nicolau, o que a gente pode fazer? Quer dizer, nós estamos diante de uma, eu não vou falar em inconstitucionalidade, mas de uma irregularidade brutal, não é? Estão mexendo na Constituição, como eu disse, de uma forma indevida, sem nenhuma liturgia de uma Assembleia Constituinte, não é? Uma seriedade. É uma bagunça e está errado. Não é? Alguém, eu não sei quem, tem que se levantar e dizer, olha, vamos parar, vamos mudar esse tipo de jogo, essa pelada, né? Se a gente observar dos temas fortes, vamos dizer assim, dos mais importantes, o fim da reeleição e o alinhamento das eleições com o mandato de 5 anos, provavelmente o mandato de 5 anos deve cair no Senado, por razões óbvias, né? Os senadores não vão aceitar uma redução, ainda que seja progressiva e prospectiva, vamos dizer assim, eles não vão aceitar uma redução dos seus mandatos. Então, provavelmente, se cai essa regra, nós vamos ter um problema, porque o mandato de senador para 10 anos é demais, né? Para alinhar com os 5 anos, para ficar... Então, se ficar o mandato do tamanho atual, todo o sentido da reforma de fazer eleições fica comprometido. Minha impressão é que de tudo isso deve ficar somente o fim da reeleição, e por razões que já foram bem apresentadas na imprensa, me surpreendeu, foram mais de 400 votos em favor do fim da reeleição, né? Eu não imaginava que houvesse essa força, isso não aparecia, mas depois a gente, observando com calma, percebe que isso tem a ver com uma espécie de deixar a fila andar, né? A reeleição teve esse efeito para a elite política brasileira, né? Então, um candidato a deputado, por exemplo, um deputado que tem uma cidade, um prefeito que fica 8 anos, e ele tem a ambição de ser prefeito, a ambição dele fica reprimida, vamos dizer assim, por muito tempo. Então, os políticos perceberam que isso era Mas por interesse pessoal. Claro, puro interesse pessoal. Não há nenhuma avaliação sobre o Instituto da reeleição. Eu conheço estudos, por exemplo, de economistas que mostram que as cidades nas quais houve reeleição, o prefeito foi reeleito, os mandatos são maiores, tendem a ter políticas públicas melhores do que as outras, evidente. Porque o efeito da continuidade ele é mensurável e foi demonstrado nesses estudos, mas isso não está em questão. Está em questão é o interesse dos políticos. Eu acho que outra questão que talvez fique é essa constitucionalização das doações das empresas para os partidos. Claro que isso vai mudar um pouco a natureza das campanhas, mas, de novo, o Brasil eu não conheço, eu já fiz um levantamento, não encontrei, talvez tenha, um país que tenha colocado na Constituição que doar pode. Não é? Em geral, se coloca restrição ou deixa isso para a matéria ordinária. Mas nós inovaremos dizendo que doar pode. Claro que doar para partidos pode, mas não diz que doar para campanhas não pode. Isso vai ser mais uma controvérsia. Claro. Mas aí é mais fácil você entrar com a DIN e proibir. Mas a doação para
para partidos está constitucionalizada, vamos dizer assim. Bernardo, você tem notado, quer dizer, nesse seu contato com, não apenas com os congressistas, mas com pessoas com responsabilidade, preocupadas com o futuro do Brasil, uma visão não imediatista, né? Você sente que há uma escala, não é, uma massa crítica capaz de se levantar contra essa corrida, essa pelada que está se fazendo com a nossa lei maior? Olha, Diniz, dá para perceber pelo programa, pelas opiniões que a gente ouviu e pelo que a gente lê nos jornais, que o sentimento geral é de reprovação ao que já passou, o que foi aprovado na Câmara. Acho difícil. O Supremo já deu sinalizações bastante enfáticas de que não deve contrariar o que foi decidido pelos parlamentares. Ou seja, havia lá uma votação, como lembrou o professor David, com 6 votos já a favor, mais que a maioria do plenário a favor da proibição das doações, mas no momento em que o Congresso puser na Constituição que isso é válido, que isso é legal, o Supremo deve deixar de lado essa ação, não vai mais julgar. Quer dizer, a prerrogativa original é do Parlamento. Acho que, assim, o consolo é o seguinte: algumas propostas eram ainda piores e não foram aprovadas, que era o caso, por exemplo, do distritão, que era o modelo eleitoral defendido pelo PMDB, que ignorava completamente as votações recebidas por cada partido ou coligação e fazia com que apenas os mais votados nominalmente assumissem as vagas na Câmara. Esse modelo, como a gente sabe, é usado em pouquíssimos países, entre eles o Afeganistão e a Jordânia. Quer dizer, não são exatamente, com todo respeito a esses países, não são modelos de democracias muito mais avançadas do que a nossa. Então, enfim, valeu pelo que não foi aprovado. E no Senado, é muito improvável que seja mantida essa regra dos 5 anos. Com isso, também deve cair a história da coincidência dos mandatos, de todo mundo ser eleito de uma vez só a cada 5 anos. Isso tem um lado bom, porque da forma como a coisa vinha sendo votada na Câmara, a gente corria o risco do brasileiro que hoje pode se expressar a cada 2 anos, e as urnas, dizer se está a favor ou contra, se indicar para que lado que a coisa tem que ir. O brasileiro que está pedindo mais participação na política ia ter muito menos. Em vez de votar a cada 2 anos, ia votar a cada 5. Quer dizer, pelo que a Câmara deixou de votar, talvez a gente tenha uma reforma menos pior do que poderia ter sido. Mas ainda assim, o saldo é muito ruim. Vamos fazer agora mais um breve intervalo e o Observatório da Imprensa volta daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que faz uma reflexão sobre o comportamento do Congresso na condução das propostas de novas leis. Jairo Nicolau, me diga uma coisa. Você não crê na possibilidade de fazer uma ação pública, não sei, alguma medida da sociedade para que ela se manifeste, porque ela está de uma passividade, ou é a mídia que está quieta demais e poderia ela, como a consciência crítica da sociedade, ela se manifestar? Tem alguma coisa muito errada aí nesse quadro, né? Sem dúvida. Com relação à mídia, eu acho que a cobertura de todo esse ciclo de votações e o ciclo que o antecedeu dos debates na Comissão de Reforma, eu acho que a cobertura não foi boa. E eu tive a oportunidade, durante esse período, de conversar com jornalistas, editores dos jornais, e todos eram unânimes em dizer que era mais um ciclo de reformas, que não daria nada, que isso não ia a plenário. Então se confiou muito que nós seguiríamos uma velha regra, né, de monta-se uma comissão, discute-se na comissão e nada acontece. E quando o presidente Eduardo Cunha levou o tema de maneira tão atabalhoada a plenário e surpreendeu boa parte dos brasileiros que acompanham política, da própria elite política brasileira, a elite acadêmica, ficou claro que isso não foi bem discutido. Um dos temas que eu acho que a imprensa acabou ajudando foi abrir espaço para um debate sobre o distritão, não é?
Mas talvez tenha ajudado um pouco a criar uma opinião pública contra essa reforma. Mas no que diz respeito a um tema que eu imaginava que houvesse uma mobilização maior, que é o tema da proibição das empresas doarem para os partidos e para as campanhas, né? Esse é um tema absolutamente sensível no momento que a gente está, tá claro para o país que esse é um ponto nevrálgico de qualquer reforma institucional do país. Eu imaginava que haveria uma mobilização e isso não aconteceu. Então, eu sou um pouco cético com relação a uma mobilização daqui para frente em relação ao que foi votado. Eu acho que agora é um trabalho endógeno do Congresso para ver se ele se como diz aquele autocorrige, que tem aqueles fornos, né, autolimpante, né? Seria um efeito autolimpante do próprio Congresso, mas a pressão social agora eu acho pouco provável. Professor Fleischer, o senhor vê alguma possibilidade de se corrigir essa sucessão de abusos e de aberrações mesmo, não é? Erro gramatical em matéria de Constituição, não é? Bom, nós temos o problema de tempo, porque para entrar em vigor para as eleições em 2016, todas as reformas teriam que estar publicadas no Diário Oficial até dia 2 de outubro. E eu acho que o Senado, fazendo uma reforma e uma revisão do que já fez na Câmara, e muita coisa teria que voltar para a Câmara, eu acho que não tem prazo viável agora em agosto e setembro para aprovar alguma coisa a tempo de entrar e publicar no Diário Oficial até dia 2 de outubro. Então, isso pode esfriar totalmente a coisa e esperar novamente para tentar fazer alguma reforma em 2017, que só se faz reformas em anos ímpares. Em anos pares tem eleições e não tem tempo hábil para fazer reforma nenhuma. Para mim, tem duas coisas que poderiam alterar tremendamente o número de partidos. De colocar uma cláusula de barreira de 2% ou 3% e de proibir coligações para eleições proporcionais. Isso eram duas medidas que até os partidos grandes deveriam apoiar para reduzir o número de partidos na Câmara dos Deputados. Mas essas duas medidas ou propostas também não foram consideradas. Mas eu acho que não tem tempo hábil ainda em agosto e setembro para processar totalmente as votações dessas reformas. E haveria talvez a possibilidade, pergunto eu, de discutir um plebiscito, uma consulta popular, porque seria uma forma de praticamente obrigar a sociedade a se manifestar de uma forma mais ou menos ampla, não é? E acabar com essa corda bamba. A gente está numa corda bamba, né, ao meu ver. Eu acho que não, porque você sabe que a nossa Constituição foi escrita pelo Congresso Constituinte e qualquer proposta de referendo ou reforma tem que ser votada e aprovada e colocada pelo Congresso. Então, qualquer referendo ou plebiscito tem que sair a proposta do Congresso. E eu acho isso inviável. Bernardo, e você, como é que você vê essa pasmaceira, não é? Essa letargia, não é? Quer dizer, as pessoas têm noção de que está errado e deixam o barco correr. Como é que você vê isso e o que é que você sugere? Afinal, o seu avô, bisavô estão ligados com a política brasileira de uma forma tão intensa, não é? Você tem a obrigação de se manifestar. Gini, seria bom a gente conseguir psicografar o velhinho, né? Saber o que ele pensava sobre esse caso agora. Eu teria várias outras perguntas também para fazer, além da reforma política. Olha, eu acho que o que se tira disso é que é importante a sociedade, as entidades se mobilizarem e, enfim, mostrarem que a reforma política que interessa à sociedade não é a reforma política que está sendo tocada pelos políticos. Se não houve isso nessa ocasião agora, é possível que haja no futuro. Em geral, quando as pessoas falam em reforma política, somos a favor da reforma política, leva cartaz para a rua e tal, já não é um ponto predominante das manifestações. Mas quando a gente ouve a pessoa falar que quer a reforma política, em geral é uma confusão, né? O que é reforma política? Uma reforma dos políticos, para tirar os políticos, para ter menos políticos. Ninguém se envolveu, de fato, nessa discussão sobre o sistema eleitoral, sobre o financiamento das campanhas, sobre a influência que o poder econômico tem, como foi acentuado aqui, no momento que banca a campanha de um candidato e depois cobra lá na frente
que ele represente seus interesses no Congresso. Agora, Diniz, acho que tem uma questão que faltou a gente abordar, que é o seguinte: você perguntou no começo do programa por que o Congresso está tão ávido, né, para mexer na Constituição, para fazer reforma no atropelo de uma hora para outra. Os parlamentares, em alguns momentos, votaram questões que entravam na pauta na manhã, à noite já estavam votando sem debate algum. É curioso que isso esteja acontecendo agora, porque a gente tem a Operação Lava Jato com 35 parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal. Numa circunstância normal, a gente esperava que o Congresso estivesse analisando as acusações, as suspeitas contra esses parlamentares e estivesse começando a tocar processos no Conselho de Ética, processos que podem levar à cassação de quem se envolveu no Petrolão. Esse furor legislativo faz com que a gente discuta muita coisa. A maioridade penal, o Estatuto do Desarmamento, a questão de gênero, a reforma política. Mas a gente está prestando muito pouca atenção para os parlamentares que continuam lá, mesmo estando investigados, enfim, num claro conflito de interesses, né? Estão lá, ao mesmo tempo, legislando para o país e não respondendo sobre o que eles estão sendo acusados agora. Estão tentando despistar, não é? Inclusive, nesses 37 parlamentares, tem o presidente das duas casas legislativas, não é? Que ainda coloca mais suspeição nessa pressa, nessa premência de começar a discutir agora coisas só para que se esqueça a questão fundamental, onde eles estão perto do banco dos réus. Não é isso? Exatamente. E é uma situação muito grave, uma situação muito séria, porque esse é o maior escândalo de corrupção que a gente conheceu na história recente, pelos valores envolvidos, pelo fato de estar no centro dele a maior empresa estatal brasileira, que é a Petrobras, e, ao mesmo tempo, pela primeira vez em pelo menos 20 anos, ou desde a redemocratização, você tem, numa só vez, o presidente da Câmara e o presidente do Senado sendo investigados. Em outras ocasiões, a gente já assistiu à queda de presidentes do Senado, como o caso do Antônio Carlos Magalhães, na violação do painel eletrônico. Você teve um presidente do Senado que foi preso, o Jader Barbalho, no escândalo da Sudam. Teve um presidente da Câmara, o Severino Cavalcante, que caiu no chamado mensalinho. Teve o João Paulo Cunha, que se envolveu no mensalão e, posteriormente, ao mandato dele, foi condenado e preso pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a primeira vez que a gente tem, no mesmo escândalo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado envolvidos, o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. E, no entanto, a gente está discutindo aqui a pauta que interessa a eles, e não a pauta que deveria interessar, que é o que eles fizeram e se, de fato, eles têm legitimidade para continuar ocupando os cargos que eles estão ocupando. Jairo Nicolau, há uma entidade, eu sei que das ciências sociais tem uma entidade que eu não... Que se reúne... ANPOX, Associação... ANPOX. Acho que a cada 2 anos. A cada ano. A cada ano? É isso. Mas eu acho que talvez uma entidade dos cientistas políticos para se manifestar, não é? Quer dizer, eu acho que os canais habituais estão letárgicos, né? A imprensa, as elites políticas, está tudo meio paralisado. Vamos criar novas forças para, pelo menos, se manifestar. Eu acho isso fundamental. Eu que, por razões meramente profissionais, participei e, claro, cívicas também, mas por ter estudado esses temas que foram a votação agora, eu participei de pouquíssimos debates. A maioria dos debates que eu fui foram ou na própria Câmara, ou com políticos, ou com partidos. A sociedade civil me convidou para participar de um debate apenas, numa ONG. Então, eu acho que isso talvez seja um indicador desse desinteresse, mas, de qualquer modo, talvez essa crise que nós estejamos vivendo, que não se restrinja ao que foi discutido, só ao tema da crise mais específica, contextual que a gente vive por conta dos escândalos e das dificuldades do governo Dilma, mas é uma crise mais estrutural, eu diria, que tem causas mais distantes do sistema representativo brasileiro, né? Na última eleição, nós tivemos uma explosão de votos brancos e nulos, particularmente no Rio e São Paulo, que foi pouco explorado pelos estudiosos e pela imprensa, que, de certa maneira, é simbólica, porque foram desses 2 estados
No ano anterior tinham tido as manifestações mais intensas e nós imaginávamos que no ano seguinte isso se traduziria em alguma política, coisa mais positiva nas eleições. Isso não aconteceu. Então, acho que a gente vive um momento dramático em termos da crise política que a gente vive, mas essa crise tem raízes mais profundas e a sociedade está vivendo uma pasmaceira, né? Eu temo que na eleição do ano que vem isso se traduza em enorme desinteresse, campanhas pelo voto nulo, e essas campanhas não ajudam, né? Porque elas só pioram a qualidade dos nossos representantes. Não, e aí, de repente, abre espaço para os oportunistas, para os justamente, malucos, partidos extremistas, outsiders, figuras, cavaleiros solitários que passam com promessas. Messiânicas. Esse ambiente não é bom, mas, de fato, os setores mais organizados, claro, uma parte dele tinha ligações com este governo e está desmobilizado por isso. Então, talvez a gente esteja buscando, não sei onde, a energia, a vitalidade para fazer essa movida, esse movimento de transformação da... Agora, um partido poderia, de certa forma, um dos atuais, não novos partidos, mas... É difícil. O rol de partidos que nós temos é muito grande. São 32 partidos, vem mais alguns aí que estão já praticamente na com o registro. Produção, né? O que me preocupa não é o sentimento antipartidário da sociedade brasileira. Quer dizer, não é com o partido A, B ou C. É um sentimento que os partidos não servem. Então, e nós vimos isso nas manifestações de 2013, vimos nas manifestações do primeiro semestre desse ano. Então, acho que quem acompanha com calma o cenário político brasileiro percebe que a crise não é só uma crise de governo, é uma crise mais profunda e institucional. É uma crise institucional que tem... O que mais preocupa é a sociedade dando as costas para a política partidária, para a política representativa e vendo nisso um lugar que não a interessa. Professor Flecha, o senhor concorda sobre, na sua passagem, não sei, sua chegada aqui foi em 62, se não me engano, não é? Já é um período grande, não é? O senhor já viu um momento desses em que, em plena democracia, não há ameaças externas, nem conflagrações internas, e de repente há uma crise institucional, não é? Está tudo parado, não é? Não há forças vitais, não é? Ninguém querendo acordar. O senhor vê isso? Sim, nós temos essa crise agora, onde o Poder Executivo, a presidenta, perdeu muitos poderes e prerrogativas e iniciativas e o Congresso está preenchendo o vazio. Então, nós temos também a crise econômica, com toda a tentativa de reforma fiscal, etc. Então, essa é uma conjunção de várias crises. Mas lembrando o que o professor Jairo Nicolau falou, nós tivemos uma experiência em 2003, discutindo a reforma política na Câmara dos Deputados. Em junho de 2003, o ABCP, a nossa Associação Brasileira de Ciência Política, junto com a Câmara dos Deputados, organizou um seminário de 3 dias para discutir a reforma política. E nós tivemos vários cientistas políticos convidados da Europa, aqui da América Latina, dos Estados Unidos, e muitos deputados participaram ativamente dos debates nesse seminário e que teve uma forte influência sobre o resultado proposto pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em dezembro de 2003, que para mim foi a proposta melhor que nós já tivemos nesses últimos anos. E não se poderia repetir isso? Poderia, seria interessante reproduzir isso, mas nós não temos muito tempo hábil para convocar uma coisa desse tipo. Em junho de 2003, nós trabalhamos para organizar isso desde março, mais ou menos, deste ano, de 2003. Então, tem que ter um tempo hábil para organizar esse tipo de evento. Quer dizer, o Brasil está se colocando, sem perceber, numa situação extremamente perigosa, né? Quer dizer, de beira de abismo mesmo, né? Porque está se deixando empurrar por tantas coisas sem conseguir, pelo menos numa esfera, ele tentar renascer, não é? Sim, justamente todo o debate sobre a reforma política, agora nesse primeiro semestre, de uma certa maneira, foi uma distração
para esquecer o problema, ou passar por cima do problema, dos 37 parlamentares já acusados e sendo investigados no Supremo. Então, a reforma política, de uma certa maneira, foi uma distração para passar por cima e esquecer todos esses parlamentares acusados de participar do Petrolão. Não, Bernardo, você acha que tem possibilidade de se conseguir a Operação Lava Jato ganhar uma certa velocidade para que a situação desses deputados, entre os quais, repito, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, fique mais clara e aí possa haver, digamos, a hora da verdade? Dines, é um caso muito complexo, até pelas características dele. Ele envolve muita gente e ele tramita, nesse momento, em 3 foros distintos. A primeira instância, lá em Curitiba, na vara do juiz Sérgio Moro, que julga aqueles que não têm foro privilegiado, né? Os empresários, empreiteiros, doleiros, essa gente que fazia a operação do Petrolão. Os governadores, caso do Pezão no Rio de Janeiro, do Tião Viana no Acre, respondem no STJ, Superior Tribunal de Justiça aqui em Brasília. E todos os parlamentares respondem no Supremo Tribunal Federal. Então, os ritmos dessas apurações são muito distintos. A gente ainda não teve a formalização de denúncia contra nenhum político, entre esses que têm mandato no momento, né? Então, isso depende da análise dos indícios pela PGR, da formalização da denúncia ao Supremo, e depois o Supremo vai julgar se aceita ou não a denúncia, e aí transforma cada um deles em réu, né? Abre as ações penais. Então, o calendário disso ainda é incerto, e tem outras incertezas que influem nesse cenário. Por exemplo, o fato de que o atual Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, precisa ser reconduzido. O mandato dele termina logo agora, no começo do segundo semestre. Então, é uma negociação política. A gente lembra que o PGR, para voltar ao cargo, ser reconduzido ao cargo, ele precisa passar por uma sabatina no Senado, precisa ter a maioria dos votos dos senadores. E como negociar isso se uma parte expressiva dos senadores está sob investigação, incluindo o presidente Renan Calheiros? Então, vai haver muita pressão política de parte a parte e a gente ainda não sabe exatamente quando é que esse calendário vai ser cumprido. Uma outra característica desse caso, desse escândalo do Petrolão, é que as apurações estão correndo com muito mais celeridade nos foros de investigação formal, na Polícia Federal, no Ministério Público e na Justiça, em cada uma dessas instâncias. O Congresso mesmo tem apurado pouco ou quase nada. O Senado não tem nada instalado para apurar as responsabilidades dos senadores, não tem nenhuma CPI, nenhuma comissão, nenhum conselho de ética. E na Câmara funciona uma CPI, dita CPI da Petrobras, que até agora só tem se preocupado em proteger os políticos, né? Não houve nenhuma ação concreta de apertar, fazer o sujeito prestar um depoimento, chamar gente que tem coisa comprometedora a dizer. Ela tem sido usada muito mais como um instrumento para pressionar o governo e sob uma fortíssima influência do deputado Eduardo Cunha, que escolheu, inclusive para presidir a comissão, um aliado bastante jovem do PMDB, o deputado Hugo Mota. Eu vou ter que interromper, porque nós ultrapassamos o nosso tempo regulamentar e quero agradecer aos participantes por terem fornecido esses dados tão importantes sobre a gravidade do momento político brasileiro. A presença do jornalista Bernardo Melo Franco, da Folha de São Paulo, e dos cientistas políticos e professores Jairo Nicolau, da UFRJ, e Davi Fleischer, da UNB. No próximo programa, vamos mostrar uma entrevista especial com o escritor cubano Leonardo Padura. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.